castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade, queridos irmãos, ao estudo do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos tratando a respeito do ser de Deus e da Santíssima Trindade, como os irmãos estão vendo aí projetado. Nós fizemos já uma introdução, eu vou passar brevemente, não é, pelo que nós já trabalhamos, e vamos então dar continuidade à sequência do capítulo. A confissão de fé, meus irmãos, apenas para aqueles que ainda não têm uma ambientação, né, com o texto da confissão de fé, a confissão de fé é um documento histórico escrito em 1647, na Inglaterra, em Londres, mais especificamente numa catedral chamada Abadia de Westminster, onde alguns irmãos se reuniram durante alguns anos, desde 1643 até 49, para produzirem alguns documentos fundamentais da fé evangélica reformada. Então, a confissão é um desses documentos. Juntamente com a confissão de fé, nós temos também os catecismos, o breve catecismo e o catecismo maior. E além deste, nós ainda temos alguns outros documentos que foram escritos na mesma época, também com o objetivo de alinhar o pensamento reformado cultico da vida da igreja cristã, como, por exemplo, o diretório de culto, como, por exemplo, documentos que tinham a ver com a forma governamental da igreja. Então, esse foi um concílio, um sínodo reunido de muita importância para a vida da igreja evangélica reformada. E nós que somos herdeiros da reforma protestante, do lado ocidental do mundo, adotamos estas confissões como sendo expressões bíblicas da nossa fé. Os irmãos que estão do lado leste, eles têm o costume de adotar outras formas, chamadas formas de unidade, que também são confissões reformadas, mas não são os documentos produzidos em Westminster. Então, por exemplo, eles adotam o Catecismo de Heidelberg, adotam a Confissão Belga, alguns adotam a Confissão de Fé Batista, que inclusive é anterior a esse documento da Confissão da Assembleia. Então, são alguns documentos reformados, né, que apontam para a sistematização da boa doutrina bíblica reformada. Então, eu costumo dizer que nós temos algumas maneiras de estudar estes documentos. Nós podemos estudá-los de maneira histórica, ou seja, contando a história desses documentos, como que eles foram produzidos, a razão pela qual foram produzidos. Nós podemos estudá-los do ponto de vista teológico, que é extraindo desses documentos ensinos teológicos, bíblico-teológicos, ou nós podemos também estudar esses documentos do ponto de vista crítico, que é apontar falhas nesses documentos. O nosso caminho aqui tem sido o segundo modelo, que é estudar as confissões e os catecismos do ponto de vista bíblico-teológico, ou seja, nós não ficamos na história do documento, bem como também nós não fazemos críticas ao documento, mas nós extraímos desses documentos as verdades que aqueles irmãos do passado encontraram nas Escrituras e que escreveram, registraram, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais acerca de nossa fé, bem como também ter o que responder às pessoas que questionarem a nossa fé. Então, esse é o grande objetivo nosso, né? É abrirmos os documentos para analisarmos os textos bíblicos que estão nesses documentos e, a partir desses textos bíblicos, nós nos alimentarmos enquanto crentes, bem como também nos fundamentarmos para que nós possamos aprender a dar respostas adequadas da nossa fé às pessoas que nos perguntarem. Então, este é o grande objetivo nosso, irmãos, é o que nós temos feito ao longo deste ano, não é? Tanto no estudo bíblico da quinta-feira, quanto na escola bíblica dominical. Então, nós vamos
diante disso, desse objetivo, orar ao Senhor mais uma vez, para que Deus nos dê graça e que nós possamos extrair deste capítulo verdades importantes acerca de nossa fé, acerca de quem Deus é, de quem nós somos e da nossa relação com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já fizemos até aqui, neste dia, o dia do Senhor, neste momento, nesta escola bíblica. Obrigado pela vida da superintendência dessa escola, hoje representada pelo irmão presbítero Alain, os irmãos André, irmã Miriam também. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado esses irmãos, bem como aqueles que secretariam também nesta escola, os nossos professores, as professoras que têm se empenhado, ó Deus, cada um em sua classe, na sua faixa etária, com os desafios próprios. Obrigado, ó Pai, porque todos nós, ao longo deste ano, pudemos nos empenhar para que estas manhãs de domingo fossem manhãs instrutivas e, ó Deus, manhãs nas quais nós, de fato, abrimos a Tua Palavra para aprender a respeito de Ti. Obrigado, ó Deus, porque na nossa igreja nós temos cultivado, ó Pai, o bom hábito de centralizarmos a Tua Palavra, o bom hábito e necessário hábito de podermos estudar a Tua Palavra, ó Deus, porque ela sim é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por isso nós te agradecemos pelos nossos professores, te agradecemos pelos irmãos que vêm a esta escola dominical para aprenderem do Senhor, pelos irmãos que se conectam também pelo YouTube, seja no momento síncrono ou mesmo assistindo depois a estas preleções, a estas aulas, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar a todos, abrindo os nossos entendimentos, os nossos corações, para que a cada dia nós cresçamos ainda mais na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Retira de nós, Senhor, qualquer ruído na comunicação, que as minhas palavras sejam palavras adequadas, claras o suficiente, para que não haja, ó Deus, má interpretação, muito pelo contrário, que as minhas palavras possam ser palavras simples, palavras que de fato representem a verdade do Senhor, e que os meus irmãos possam ser edificados, ó Pai, por este assunto de hoje, no qual nós trataremos a respeito do ser do Senhor e da Santíssima Trindade. O Senhor, como Deus, o nosso Pai, o Teu Filho Jesus Cristo e o Santo Espírito do Senhor, que abre os nossos corações para nos mostrar a obra de Cristo realizada ou idealizada pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai Santo. Nós te pedimos esta bênção, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu gostaria, antes de nós começarmos especificamente a expor o capítulo, que nós abríssemos no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Embora nós não tenhamos um texto básico, porque não é uma análise expositiva, né? Não é um sermão, é um estudo, mas eu gostaria que nós guardássemos este texto como sendo um texto importante para o nosso estudo aqui, porque é um texto que trata exatamente a respeito do ponto mais sublime, mais significativo de toda a história de Israel, que é quando Deus ordena a Israel para que Israel possa ouvir o Senhor, porque esse Senhor é o único Senhor. O nosso Deus, Elohim, o Criador de todas as coisas, Ele é o único Deus relacional, o único que é o Eu Sou, o Yahvé. Vamos ler então este versículo, Deuteronômio 6, 4, juntos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mais uma vez, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este versículo é chamado pelos especialistas judaicos do Shema, que em hebraico significa o chamado especial de Deus, ou a palavra fundamental de Deus. É o momento no qual Deus se revela
e Deus chama estas pessoas para que possam adorá-lo. Ouve Israel, Yahvé Eloheinu é o único Senhor, é o único Yahvé, o Deus Elohim, o Deus Criador, o Deus governador de todas as coisas, é o Deus que resolveu se relacionar com vocês. Então, na mente israelita, a criação divina, criada por este Deus sublime e todo-poderoso, ela não ficou estagnada, parada, mas Deus desceu, Deus se revelou, Deus se aproximou para constituir um povo para si, o povo de Israel, o povo de Deus, e nesse povo, por meio desse povo, Deus se fez conhecer. Deus se tornou conhecido ao mundo por meio do povo de Israel. Então, tudo o que nós sabemos a respeito de Deus está nas Escrituras Sagradas, começando do Antigo Testamento, porque Deus se revelou aos israelitas no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio dos pais, os patriarcas, e depois na pessoa de Jesus Cristo, que foi a revelação máxima, o ápice da revelação. O Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e revelou a glória, mostrou a glória de Deus, o Pai. Então, no Antigo Testamento, como diz o escritor aos Hebreus, Deus nos falava por meio dos pais, falava aos pais por meio dos profetas, por meio das visões, por meio das teofanias, que eram as aparições de Deus, de várias formas. Mas agora, quando Cristo veio, quando o Verbo se encarnou, Ele nos fala pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, meus irmãos, nós estamos diante da revelação do Senhor, começando lá no Antigo Testamento, caminhando até o Novo Testamento, para estabelecermos o que esta revelação fala a respeito de Deus, o Pai. E é isso, então, que nós tratamos no capítulo 2 da Confissão de Fé. Para onde eu aponto aqui, Gui? Isso. Ok, vamos fazer a leitura deste parágrafo. Este é o primeiro parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Fé. Ok? Vamos ler juntos? Há um Deus, o qual invisível, sem corpo, membros ou paixões, é cheio de amor, gracioso, longânimo, muito bondoso, justíssimo e terrível em seus juízos. De modo algum terá por inocente o culpado. Exatamente. Então, esse é o primeiro parágrafo do segundo capítulo. É o parágrafo introdutório, que apresenta a existência de um só Deus e as qualificações ou as perfeições, as atribuições desse Deus. Na aula anterior, eu dei aos irmãos a oportunidade de levantar algumas dúvidas em relação a algumas dessas palavras, né? Por exemplo, o que significa dizer que Deus é incompreensível? O que significa dizer que Deus é terrível em seus juízos? Então, nós apresentamos aqui algumas explicações a respeito desses termos. Na sequência, o que eu fiz, Gui? Isso. Na sequência, nós perguntamos, por que é necessário saber quem Deus é?
E aí nós respondemos com base nesses dois textos. E nós vamos apenas lê-los agora para relembrar os irmãos. Por que nós precisamos saber a respeito de Deus? Nós poderíamos apresentar outras razões, mas eu creio que essas duas razões são poderosas o suficiente para convencer aqueles que são tocados pelo Espírito Santo e têm os seus olhos abertos para a verdadeira fé, a conhecerem mais a respeito de Deus. A primeira razão é porque conhecer a Deus é a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Esta é a vida eterna. Em segundo lugar, porque Deus recompensa aqueles que o conhecem. Então, são duas razões poderosas, né? Motivadoras em relação a esta pergunta. Então, vamos ler a primeira. Por que é necessário, então, saber quem é Deus? Vamos lá? Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto está lá na oração sacerdotal de Cristo, em João 17, versículo 3. E também, segundo lugar, nós podemos saltar um porquê ali, né? Porque tem dois porquês. Então, segundo, por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se recompensa os que o buscam. Na versão da Ara, né, se torne galardoador, aquele que presenteia, que recompensa, né? Então, essas são duas razões poderosas pelas quais nós fundamentamos ou devemos fundamentar o nosso desejo de conhecer mais a respeito de Deus. Primeiro, porque esta é a vida eterna. Segundo, porque para que nós nos aproximemos de Deus e recebamos das suas bênçãos, nós precisamos crer que Ele existe, né? Nós precisamos nos relacionar com Ele. Então, são duas razões fundamentais, poderosas, que nós devemos pensar, né, refletir a respeito disso. Pode passar aqui, por favor. Vamos ler essa citação do Herman Bavinck, que uma das citações, confesso, mais belas, né, que eu já encontrei a respeito desta relação do conhecimento de Deus conosco. Nós fizemos também essa leitura na aula anterior, mas vamos reler para lembrar, né, aos nossos corações esta preciosidade que é buscarmos o nosso Senhor. Vamos ler? O conhecimento de Deus nos deu vida, mas a vida que nos foi dada em quem encontramos todo o nosso bem e toda a nossa glória. E a força da nossa vida, por causa de Deus, por meio de Deus e para Deus, são todas as coisas. E nós e todas as criaturas ao nosso redor nos tornamos para a glória dele. Amém, não é? Então, de fato, é isso. O conhecimento de Deus nos deu vida, porque ao conhecermos Deus é que nós recebemos a verdadeira vida, porque nós não acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e aquele a quem o Senhor enviou. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós recebemos vida. Essa é a vida eterna, é o conhecimento de Deus. E essa vida, como diz o Bavinck, ela nos transmite vida de volta, né? O conhecimento de Deus nos dá vida. E essa vida que nós recebemos, essa vida que nos foi dada, nos leva de volta para Deus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós só podemos conhecer a Deus porque Ele nos deu vida para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, esta é a maravilha desta relação pactual. Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida, e ao nos dar vida, Ele nos dá a capacidade de conhecê-lo. Portanto, o crente que, como nós pregamos aqui nos sermões anteriores, o crente que ignora esta capacitação dada por Deus e, ao invés de buscar mais conhecimento de Deus, por preguiça, por negligência, ele não faz isso, ele está exatamente se opondo
a esta verdadeira fé, a esta verdadeira atribuição de Deus, dada por Deus, que é conhecê-lo, né? Então, o nosso objetivo de vida deve ser conhecer a Deus mais profundamente, mais e melhor, né? Pode passar, por favor, Gui. Pode passar também. O que significa afirmar que Deus é vivo e verdadeiro? Essa é uma pergunta importante também. Nós afirmamos aqui que Deus é vivo e verdadeiro. Quando nós aprendemos lá no Catecismo Maior, né, o Catecismo Maior abre a sua pergunta a respeito da existência de Deus com esta afirmação, não é? Deus existe? Nós declaramos, existe. Há um Deus vivo e verdadeiro. O que significa afirmar isso? Significa afirmar, então, meus irmãos, contra qualquer tipo de ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo é a negação da existência de um Deus pessoal, de um Deus que interfere na realidade humana, de um Deus que se relaciona. Então, é pregar contra o ateísmo, afirmar contra o ateísmo que há um Deus que é criador de todas as coisas, que criou todas as coisas a partir da sua vontade, e ele também sustenta todas essas coisas. Ele é criador e é sustentador de todas as coisas. Eu trago aqui uma citação do Chad von Dixohr, que é um comentarista da Confissão de Fé de Westminster. É um estudioso dos documentos de Westminster e ele faz comentários a respeito de parágrafos, né, da Confissão de Fé. Então, eu queria que nós lêssemos também esta parte ali que está destacada com as aspas, que é a citação deste irmão, em que ele comenta esta afirmação de que há um Deus vivo e verdadeiro. Vamos ler? É claro que podemos fazer a pergunta sobre quem Deus é, mas a Escritura, na maioria das vezes, responde à questão: quantos deuses há? O credo mais básico do Antigo Testamento é: Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Então é o texto que nós lemos lá de Deuteronômio 6. É porque ali está bem pequenininho. Eu estou fazendo um exame de vista lá, os irmãos... mas está bom, viu? O grau está bacana. Então, veja, o que é a Bíblia? A Bíblia, meus irmãos, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Provavelmente os irmãos já ouviram falar a respeito disso. Não há na Bíblia uma discussão assim, Deus existe? Não. A Bíblia não se preocupa com isso, por quê? Porque o povo de Deus, sendo iluminado pelo Espírito de Deus, parte do pressuposto que Deus existe, que há um Deus. Por isso que a primeira frase da Bíblia é: no princípio, Deus criou. Quer dizer, não fica discutindo, será que existe um Deus, Deus existiu? Não, o pressuposto básico do povo de Deus é que há um Deus. E esse Deus, ele é vivo. Ele é vivo e ele é verdadeiro. E por que nós partimos desse pressuposto? Pela afirmação do Shema: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, que é o Deus Criador, é o único Senhor, é o único que se relaciona. Com esta afirmação, os nossos irmãos israelitas do passado, né, queriam afirmar o seguinte: embora as outras nações produzam deuses para si, eles não são deuses. Por isso que nós chamamos esses deuses de deuses falsos. Em outras palavras, não são deuses. São invenções da mente humana, invenções da incredulidade humana ou da busca humana por um Deus, para saciar esta sede que há no ser humano na busca de um Deus, mas na verdade não é o Deus verdadeiro. Só há um Deus. Então, quando as pessoas falam, o Deus fulano, Deus tal, não são deuses, são figuras mitológicas, são figuras históricas, são criações ideológico-religiosas, mas não são deuses, de fato, porque há um só Deus.
Tudo que se produz, portanto, nas culturas e que são chamadas de deuses, não são deuses. Então, até por nós mesmos, né, quando nós nos referirmos a estas imagens, a essas figuras, a estas entidades, né, nós devemos ter claro na nossa mente que elas não são deuses, não são comparáveis a Deus. Deus é um só. Deus é um só. Porque o Shema, então, declara: há um só Deus, Deus vivo e verdadeiro. Bom, o termo, então, o tema, que é esse tema que nós perguntamos, por que nós devemos estudar a respeito de Deus e o que significa afirmar que Deus, Ele é vivo e verdadeiro? O que significa afirmar isto? Significa afirmar contra o ateísmo, que há um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro Deus. E ali eu trago uma citação também de um teólogo, que é o François Turretini. O François Turretini é um teólogo bastante denso na sua teologia, né? E ele discute muitos pressupostos importantes a respeito dessa relação entre o cristianismo e o ateísmo. Então aí ele coloca estas três abordagens, né, que vão então definir para nós, ou começar a definir esta questão do ateísmo. Então, para que nós devemos estudar esse tema contra o ateísmo? Em primeiro lugar, para que nós saibamos que Ele é, ou seja, com respeito à existência de Deus, contra o ateísmo. Então, a primeira coisa é, Ele existe. Porque o ateísmo afirma, Deus não existe. Nós afirmamos, Deus é, Deus existe. E essa afirmação, irmãos, ela é poderosa, por quê? Porque lembre-se de que quando Moisés foi a Faraó, e é ali a primeira vez na Bíblia que aparece Deus falando o seu nome próprio, Deus diz a Moisés, olha, Moisés pergunta, o que eu direi a Faraó? Em nome de quem eu me apresentarei? Deus então disse, olha, você vai se apresentar usando o meu nome. Qual é o teu nome? Eu sou, que é exatamente o que nós traduzimos como Yahvé, né? Que é um tetagrama, ou seja, 4 letras no hebraico. O hebraico ele não tem vogais, A, E, I, O, U. Então, são 4 consoantes que nós não conseguimos pronunciar porque a nossa formação ocidental tem muita dificuldade com a produção de sons guturais, que a gente chama, que são sons produzidos na garganta, aquele som, né, que é típico do pessoal dos árabes, dos judeus, daquela região do Oriente Médio. Mas são 4 letras, por isso que chama tetagrama. E nós usamos nós ocidentalizamos esta expressão com vogais, por isso a gente diz Yahvé. E aí você tem o I, que é o Y, o som do Y, o A e o E, né? Para ficar mais fácil de nós falarmos. Mas, literalmente, é a expressão eu sou, que demonstra nessa expressão, a palavra Yahvé vem da mesma raiz do verbo ser no hebraico. O verbo ser é um verbo de identidade. É um verbo que diz assim, quando eu pergunto, o que você é? Geralmente, quando as pessoas perguntam para a gente assim, a gente responde o que a gente faz, né? Você é o quê? Eu sou policial. Eu sou professor. Eu sou pastor. Mas a resposta é inadequada. Embora a pergunta talvez até surgira da parte de quem pergunte o que você faz mesmo. Mas quando alguém diz o que você é, bom, o que você é? Eu sou humano, né? Eu sou um ser humano. Assim, assado, ou seja, você apresenta suas atribuições, suas qualificações, a sua identidade. Então é isso que Deus fez para Moisés. Olha, Moisés, eu sou. E nessa expressão Yahvé, eu sou, Deus quis dizer para Moisés,
eu existo. Tudo o que existe depende de mim. Não há existência fora de mim. Eu sou. Daí nós concluímos o ser absoluto de Deus em suas perfeições. Então essa é a primeira coisa que o Turretini diz ali. Quando nós aprendemos a respeito do Deus vivo e verdadeiro, nós devemos aprender a responder às pessoas quem Ele é. Quem é Deus? Quem Deus é? Ele existe. Correto? Segundo lugar, para que saibamos o que Ele é, ou seja, com respeito à sua natureza e atributos. Quem Deus é? Ele é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esta é a resposta do breve catecismo a respeito de quem Deus é. Então nós devemos também aprender a respeito disso. Aprender que Ele existe e o quem Ele é. Em terceiro lugar, ele diz, para que saibamos quem Ele é com respeito às pessoas, ou seja, a Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, contra os judeus e hereges. Primeiro contra os ateus, depois contra os pagãos, porque ali ele engloba aqueles que não só negam como o ateísmo, mas vivem também fora do cristianismo, né? Porque essas pessoas não sabem quem Deus é. E, em terceiro lugar, judeus e hereges, porque os judeus negam a Trindade. O judeu não acredita na Trindade, porque ele não acredita que Cristo seja Filho de Deus, ou seja, Deus. Então, o Turretini diz, olha, nós precisamos saber quem Deus é. O que Ele é quanto à sua identidade, existência, para que nós respondamos aos ateus. Saber o que Ele é quanto à sua natureza e atributos, para respondermos aos não cristãos, aos pagãos. E também saber quem Ele é com respeito às suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos diferenciarmos dos judeus e dos hereges, como, por exemplo, testemunhas de Jeová, que também afirmam a não existência divina de Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus. Ok? Então, esta é a razão, e por isso esse tema é tão significativo. Pode ir, Gui, por favor. A demonstração, ainda o Turretini, né? A demonstração da deidade repousa principalmente sobre 4 fundamentos. 4 fundamentos. O que Turretini quer dizer aí é o seguinte, nós podemos pensar a respeito da existência de Deus e dos seus atributos com base nesses 4 fundamentos, pelo menos. Primeiro, a voz da natureza universal. Nós já aprendemos sobre isso, que é a chamada revelação natural. Ok? Os céus proclamam a glória de Deus. A natureza mostra que há um Deus. Salmo 19, de 1 a 7. Os irmãos sabem, é esse texto que eu acabei de citar. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, a natureza fala sobre Deus. Segundo fundamento, a contemplação do próprio homem. Ou seja, quando você olha para o próprio homem, para a própria criação, para quem nós somos, nós deveríamos pensar, bom, nós não podemos ser fruto de um acaso. O ser humano, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade racional, emocional, afetiva, que é relacional, com a sua capacidade, inclusive religiosa, de desejar um Deus, não pode ser fruto de um casamento entre átomos, algo do acaso, mudança de DNA. Não, existe algo mais sublime do que simplesmente uma coincidência de aspectos científicos. Vamos ver esse salmo aí, Salmo 90. Nós não vamos lê-lo todo não, mas apenas para que os irmãos possam também tê-lo gravado, né, nos seus corações e mentes. Salmo 90, que é um salmo de Moisés, né?
no qual Moisés fala a respeito da brevidade da vida. Ele faz o contraste entre a eternidade de Deus e a falibilidade humana. Vamos ver apenas os versículos 1 a 4. Vamos ler juntos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Olha o versículo 10. Vamos ler? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, este é um salmo que mostra que quando nós olhamos para nós, nós vemos, por outro lado, comparado a nós, a imensidão de Deus. Você olha para a sua falência, para a sua limitação, e você compara esta limitação à eternidade de Deus, à infinitude de Deus. Então, quando o homem contempla o próprio homem, ou seja, nós fazemos aquilo que os estudiosos chamam de antropologia, que é o estudo do próprio homem, você vê Deus no homem. No sentido de que, não, como eu disse, não é possível um ser tão complexo como o ser humano ter sido obra de um acaso, de cruzamentos científicos. Alguém muito mais poderoso, muito mais inteligente, criou esse homem. Terceiro lugar, o testemunho da consciência. Este é um dos textos que eu particularmente mais gosto de utilizar quando falamos contra o ateísmo. Vamos ver Romanos 2, lembrando que Paulo era também um filósofo, no sentido de que ele conhecia bastante a filosofia grega, ele discutiu com essas pessoas, e certamente Paulo ele conhecia os termos próprios que eram usados pela filosofia grega, embora ele esteja escrevendo aqui aos romanos, mas naquela época, né, havia uma influência muito forte do pensamento grego helenista, como nós costumamos chamar, que foi a chamada helenização, não é, da história, quando a filosofia grega ela se tornou o currículo escolar daquela época, né? Imagine, por exemplo, que o MEC daquela época fosse governado pelos gregos, né? Então, os livros didáticos eram livros pensados a partir da filosofia grega. Então, eles estavam muito influenciados ali, né, pela filosofia grega. Por isso, Paulo utiliza termos tão próximos da filosofia grega, como, por exemplo, quando ele diz aqui nesses versículos, Romanos 2, 14 e 15. Vamos ler juntos? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Esse texto é riquíssimo, meus irmãos, porque Paulo diz assim, Paulo está pensando aqui o seguinte, olha, os judeus vão dizer, Paulo, como é possível os não-judeus, que não conhecem a lei, agirem de acordo com a lei de Deus? Você está querendo exigir muito dessas pessoas, porque elas não foram formadas na escola judaica. Então, elas não têm conhecimento da lei. Esse era o argumento possível. Como Paulo responde isso? Paulo responde, olha, embora elas não tenham a lei escrita
como judeus, mesmo não tendo o conhecimento dessa lei escrita, elas têm a norma da lei gravada nos seus corações. Por quê? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Portanto, não é preciso conhecer a lei dos judeus para se saber que determinada atitude ferirá o ser divino. Se você for a qualquer comunidade no mundo, qualquer cultura afastada dos pressupostos cristãos, dos pressupostos judaicos, você verá que essa cultura ela vai refletir em alguma medida verdades que combinam com as verdades bíblicas. Não é preciso ser judeu ou cristão para saber, por exemplo, que matar é algo ruim, contrário à natureza. Não é preciso ser judeu ou cristão para saber, por exemplo, que roubar uma propriedade do outro é algo ruim. Não é preciso ter conhecimento da lei de Deus e nem ser um cristão, ter o conhecimento da lei de Cristo, né? Que é uma interpretação correta da lei judaica. Não é preciso. Por quê? Porque estas pessoas, diz Paulo, têm a norma da lei gravada nos seus corações. E essa lei que está gravada no coração do homem, essa lei acusa esse homem e também o defende, porque a sua consciência, ou seja, aquilo que está dentro do homem, que faz o homem pensar, faz o homem refletir, faz o homem chegar a conclusões importantes, a sua consciência ela é afetada pelo fato de esse homem ser imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, portanto, todo ser humano tem a norma da lei gravada no seu coração. Todo ser humano sabe que há um Deus. O grande problema desse ser humano é que, não, mesmo tendo o conhecimento de Deus, que Deus comunicou a estas pessoas na própria criação, o que é que eles fizeram? Eles sufocaram a verdade e fizeram com que esse Deus se tornasse criatura. E eles próprios se tornaram deuses. Fazendo-se por sábios, tornaram-se loucos. Uma vez que eles se tornam loucos, eles criam deuses para si, à semelhança de répteis, quadrúpedes, e então eles trocam o Criador pela criatura, adoram a criatura, ao invés do Criador, o qual deveria ser adorado. Este é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E é por isso que a ira de Deus se revela do céu contra esta impiedade. Porque o homem sabe quem Deus é, porque ele é imagem e semelhança dele. Mas uma vez que ele ignora essa existência divina, ele age contra o próprio Deus. Mas a consciência está acusando este homem. É por isso, meus irmãos, que geralmente, eu não vou saber citar nomes exatos, porque, muito embora eu goste de me conectar à cultura ao redor, né, para, inclusive, usar como exemplo, mas algumas coisas eu não gravo nomes, né, por opção mesmo, porque são tão promíscuas, né, tão pecaminosas, né, que você acaba não se envolvendo. Às vezes você vê pela notícia, mas você não se aprofunda, né? Mas os irmãos devem saber, devem ver, como eu vejo também nas redes sociais, nas notícias, né? Por exemplo, situações em que você tem artistas famosos, né, que transformaram o seu modo de ser por outro modo de ser muito mais agressivo, né? Então, um exemplo que eu me lembrei aqui foi daquela Luísa Sonza, né? A Luísa era uma moça muito bonita, né? No início da carreira. E você pode acompanhar a evolução, e recentemente eu vi uma parte, né, de um clipe em que ela fazia uma encenação de um aborto.
e ela toda manchada de vermelho, né, simulando sangue, e uma música extremamente estranha, assim, você vê que é uma coisa diabólica mesmo, uma coisa assim, contra Deus, né? E há outros casos aí, o que eu lembrei aqui agora, mas há outras situações, né, de pessoas que tinham um comportamento, digamos, socialmente ajustado, mas que de repente se torna assim agressivo, não só para expressar uma possível arte ou uma possível ideologia, mas para deixar claro para as pessoas uma rebelião mesmo, uma rebelião contra as coisas que são cristãs. Ontem, por exemplo, eu vi uma outra cena, essa eu não vou lembrar, nem sei nem quem é, mas eu vi divulgado nas notícias, eu vi até pelo canal da Record, do Bate, né, Luiz Bate, e ele mostrando acho que é uma cantora, não sei, ou é uma performance, em que a mulher rasgava a Bíblia, né? Ela estava assim, em trajes bem promíscuos mesmo, e rasgava a Bíblia, né, na cena, e aquela coisa bem diabólica assim. Então você pergunta, para que as pessoas fazem isso? Bom, a resposta bíblica essas pessoas, elas se encaixam naquele padrão de uma consciência que as acusa a respeito da existência de Deus, mas elas não querem, embora tendo conhecimento de Deus, se tornam loucas a ponto de negarem a existência desse Deus e afrontarem a esse Deus. Muito mais por medo, muito mais por rebelião, rejeição, do que propriamente por uma manifestação sincera do coração. É aquela coisa do diabo tentando fugir da cruz. Não tem até um ditado assim? O cara fugiu igual o diabo foge da cruz. Não tem um negócio que fala assim, né? É mais ou menos isso. Então, eles sabem o dia do juízo. Então, eles tentam, de todo jeito, vamos destruir o juiz. Tipo máfia, né? Quando a máfia ela sabe que a lei vai chegar, o que a máfia faz? Mata o juiz, né, que vai julgar o caso. Você mata quem vai te condenar. Então, você vai... Não é assim? A mesma coisa, o ser humano ele vai produzindo, ele tenta tirar Deus. Aí ele fala assim, Deus não existe, Deus tal, porque ele quer ter um espaço dele, né? Mas, na verdade, isso é o medo, é o terror que Deus impõe sobre essas pessoas, porque a consciência delas está dizendo o tempo todo, Deus existe, Deus existe. Mas você tem que reagir. Sim, minha irmã Arminda, fica à vontade. Sei. Uhum. E eu sabendo que ela entendeu esse personagem. Certo. Então, assim, a coisa que o mundo mesmo viu. Sim. Sim. Entendeu? Esse personagem como muito enganado. Sim. Pois é. Existem alguns casos assim um pouco meio macabros, né, no mundo televisivo, que é interessante. Não é o caso nosso aqui, mas a senhora falou aí, eu me lembrei, né? Tem algumas personagens, né, que às vezes interpretam personagens que são diabólicas ou que são personagens do mal mesmo, assim, e que têm depois uma vida muito desastrosa, né? Geralmente, eu me lembrei aqui, inclusive, do Heath Ledger, que é um baita ator, né, que faleceu. Ele fez o Coringa, aquele Coringa que vestiu de enfermeira, né, para explodir o hospital. O Heath Ledger, ele disse antes de morrer que a personagem, né, tinha transtornado a mente dele, né? A encarnação do mal ali, de você fazer de você se tornar o mal ali, mesmo que seja uma ficção, uma peça, né? Mas porque os atores profissionais mesmo, né, desse nível que nós estamos falando, eles encarnam a personagem, né? Eles se tornam
porque eles precisam disso para expressarem mesmo, né, a vida daquela personagem. Então eu já vi histórias de pessoas que interpretaram papéis assim. Uma outra situação que eu me lembro também é a moça que fez o primeiro filme, O Exorcista. Ela também teve uma vida muito difícil, depois, se não me engano, morreu assim de uma forma trágica também, nova ainda. Então são situações delicadas, né? Porque, como a Bíblia, eu me lembrei de um texto aqui, meus irmãos, mas a minha memória me falhou quanto à autoria. Se não me engano, foi Meredith Kline, mas eu preciso confirmar. Foi uma pessoa que escreveu a respeito do Batman, do filme, né? Dos filmes sobre o Batman. Aí ele fala exatamente sobre o Coringa. Eu vou resgatar isso depois, talvez eu até poste para os irmãos, é muito interessante. E aí, ela faz essa discussão, né? E aí, no final, ela diz assim: nunca se esqueça de que o diabo, ele sempre permanece diabo. Porque tem uma frase do Coringa, o Coringa antigo, aqueles primeiros Coringas lá atrás, em que ele fala com o Batman assim: você já dançou com o diabo à luz do luar? Né? É uma frase emblemática de os mais antigos, aí vão se lembrar, né? Um filme Batman lá atrás. E aí ela usa essa frase para dizer assim: olha, o diabo, mesmo enfraquecido, ele permanece diabo. Então, quando você chama o diabo para dançar com ele à luz do luar, fique esperto, porque ele é diabo. É o leão que, embora velho, embora desdentado, ele está rugindo, né? E mesmo que você... Vamos pensar na gente aqui, né? Você está no zoológico, o cara do zoológico fala assim: ó, você quer tirar uma foto com o leão? Ele já está velho, ele não faz mais nada, não. Não está aguentando os dentes cair tudo, seu Edson. O leãozinho está acabado. Eu não sei se eu iria, não. É leão, né? É leão, eu sei lá, ué, vai que esse leão, né? É igual, não, o cachorro não morde, não, está velho já, né? Não sei, você fica desconfiado. Então, o diabo é a mesma coisa. Tem pessoas que ficam brincando, né, com estas coisas, mas lembre-se que o diabo é sempre diabo, né? Então, essa é uma tônica aí. Mas eu estou falando isso por quê? Porque essa questão ali da consciência, ela acusa o ser humano, né? Eu estava dizendo dessas pessoas que mudam o seu comportamento para negarem Deus, como se Deus não existisse. Na verdade, elas estão reagindo contra aquilo que a própria consciência delas acusa. Há um Deus, mas elas não querem aceitar o governo desse Deus, então elas reagem. E algumas vão reagindo de maneira tão apóstata que elas se tornam agressivas, como esses casos que a gente citou aqui, desses artistas, né, que se tornam pessoas rebeldes mesmo, né, como infelizmente a gente vê por aí. Sim, irmão Halver? Pois é, no caso do não crente, quem acusa é a própria norma da lei, como Paulo está dizendo aqui, né? Gravada no coração, porque nós somos imagem de Deus. Todo ser humano, por pior que ele seja, vamos usar essa expressão, né? Vamos pensar aí num desses grandes serial killers, aí, esses assassinos ou criminosos. Ele é ser humano. Então, a lei de Deus está ali no coração. Essa acusação, ela é uma acusação do próprio homem. O homem tenta reagir sempre a Deus, porque o homem está morto, né? Ele está caído. A depravação é total. Então, ele não aceita o governo de Deus sobre ele. Então, o homem vai sempre reagir contra este governo de Deus, esse senhorio de Deus na sua vida. Quando o Espírito Santo ele entra no coração, aí é quando o indivíduo, agora já um crente, talvez não ainda consciente de ser um crente, mas o Espírito Santo atuando no seu coração, ele começa a questionar estas coisas. Ele fala assim: espera aí, tem alguma coisa errada aqui, está errado. Então o Espírito vai trabalhando no coração dessa pessoa, certo? Até que a palavra de Deus vem e o Espírito frutifica esta palavra, e esta pessoa então acorda daquele pesadelo miserável em que ela estava do pecado, né? Da lama. Então ela olha e fala: não é possível que eu esteja aqui mergulhado
nessa poça de lama, né? Sendo que eu tenho um paraíso. Então aí os olhos se abrem e ela então é resgatada. Então nesse momento é quando acontece a conversão. Ela sai da lama para um lugar limpo, né? Que é o que o salmista diz lá: tira do tremedal de lama e firma os meus pés sobre a rocha. Então o não crente, ele não tem a atuação do Espírito nele. É a própria consciência da lei de Deus que o acusa. É o fato de ele ser humano, é o fato de ele ser criatura de Deus, com a consciência que Deus deu a ele. Certo? Diferente dos animais, porque os animais eles não têm essa consciência reflexiva. O animal tem algum tipo de consciência, né? Que as pessoas chamam de instinto, né? O animal tem a sobrevivência que foi colocada nele pelo próprio Deus, porque foi Deus quem criou também os animais, obviamente. Mas só o homem tem essa capacidade de montar esquemas conscientes, né? De elaborar a consciência, de dizer isto é errado, é consciência moral que a gente chama, de dizer que isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. Então, à medida que ele vai agindo assim, ele vai se encaixando. O não crente, ele não tem o Espírito Santo nele, mas ele tem a norma da lei gravada. Então, é por isso que você tem não crentes, que são pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas, bons pais de família, bons maridos, boas esposas, boas mães, bons funcionários, bons patrões, certo? Não é uma atuação direta do Espírito Santo, mas é a norma da lei gravada no coração dessas pessoas, e elas então se enquadram nisso que nós chamaríamos assim de quase crente. Mas ele está totalmente perdido, como diria Charles Spurgeon, né? Spurgeon tem um livrinho que ele fala assim, quase crente, mas totalmente perdido. Porque é esse indivíduo que parece um crente, mas não é crente, porque o Espírito Santo ele não é um eleito, o Espírito Santo não mudou o seu coração. Ok? Sim, irmão Ronaldo. Pastor, aquele texto de Coríntios, quando você falou sobre aquele irmão que estava praticando atos dentro da igreja. Sim, sim. Aí falava que até os fora da igreja, né, achavam. Exatamente, achavam um absurdo. Exatamente. E até hoje é assim, né? Se você, por exemplo, a nossa sociedade, embora ela pareça uma sociedade, eu tenho algumas, isso aí é assunto para outra hora, né? Mas embora a nossa sociedade pareça uma sociedade muito permissiva, nós ainda somos muito conservadores em alguns princípios, né? A gente não aceita, por exemplo, algumas situações, assim, você não fala porque você tem medo da reação das chamadas minorias, né? Porque o barulho da minoria é muito grande. Mas, no fundo, as pessoas não aceitam muito. Elas ficam meio ressabiadas, você passa assim, você não aceita, mas você não fala nada, né? Porque você teme uma retaliação, alguma coisa. Mas você percebe que a própria sociedade tradicional, conservadora, ela não aceita determinados comportamentos, né? E isso mostra o quê? Uma norma gravada no coração, né? Por exemplo, pessoas que mentem descaradamente para enganar. As pessoas não gostam de pessoas que mentem. Nem a turma que defende o relativismo gosta de pessoas que mentem, né? Por quê? Porque eles sabem que, no fundo, eles sabem que a mentira é alguma coisa errada. Eles não têm a consciência ainda do Espírito Santo de que eles estão pecando contra Deus, mas que eles sabem que é errado não é? Faça um plebiscito para vocês verem sobre essas questões polêmicas, como, por exemplo, aborto. Eu tenho certeza que a maioria da população vai ser contra o aborto. Mas o problema é que a minoria que faz barulho, a gente acha que... Mas não é a minoria que faz barulho, mas a maioria ainda conserva princípios. Porque é estranho, entendeu? É algo estranho. Quando você reage contra a criação de Deus, isso causa um mal. As coisas de Deus, elas são naturais. Deus fez com que o rio corresse sempre para um lugar. Quando alguém muda esse curso, fica algo antinatural, certo? É igual o casamento. O casamento entre um homem e uma mulher é uma coisa natural, natural do ponto de vista físico, inclusive. Físico, né? Um casamento entre pessoas do mesmo sexo já parece não ser uma coisa natural. Tem alguma coisa esquisita, não tem?
Tanto é que você precisa usar instrumentos externos para tentar fazer com que a coisa seja natural, mas não é natural. Então é isso, né? O ser humano ele busca ajustar de acordo com a sua própria consciência. Mas Deus está o tempo todo, né? Acusando ali, dizendo, não é assim, não é assim, não é assim. Sim, Nayara. Só para dar um comentário, você disse que o médico, ele está falando que ele fala, eu não estou aqui para discutir opção sexual de ninguém. Sobre a formação, quando alguém morre, a gente vai estudar o cadáver, que a gente olha a anatomia, a gente classifica. Esse osso é humano, certo? Classifica. Pois é. Eu não vou saber se ele queria ser homem, mulher ou opção sexual dele. Mas eu falo que ele era homem. Esse, pelas características femininas. Mas que tenha feito cirurgia, por mais que tenha feito o que for. A formação ou é homem ou é mulher. Pois é. Ou é feminino. Pois é. Não tem que discutir. Como é que é o nome da sua cachorrinha lá? É Mel, né? Mel. Imagina que você fala com Dona Dete assim, mãe, a partir de hoje não é cachorro mais, é porco. Dona Dete vai te internar, não vai? Fala, Nayara, peraí, pastor, Nayara está com uns negócios meio... É isso que acontece, é porque a gente assim, a gente tenta, né? Mas é isso que acontece. E não estranhe, irmãos, porque já tem movimentos aí de pessoas querendo, né? Fazendo movimentos para ser outro tipo de ser porco, ser cachorro, né? Tem os movimentos aí pelo mundo, né? Holanda, esses países mais liberais, grupo de gente reunida para reivindicar o direito de serem chamadas de cachorro, de serem chamadas de porco. É um negócio, o pecado é terrível, né? Só ia falar, irmão Romar? Sim. Pois é. Exatamente. Exatamente. Excelente exemplo, né? Desde o início. Não precisou ainda nem da declaração formal da lei, né? Dos chamados 10 mandamentos, né? A lei já estava gravada no coração. Caim sabia o que era certo e não fez, né? Isso mesmo, muito excelente exemplo. E para encerrar, irmãos, o quarto tópico ali, né? A demonstração da deidade, então, ela também se repousa onde? No consenso do gênero humano, que foi o que nós acabamos de dizer aqui. Existe um consenso no gênero humano, ou seja, os seres humanos, nós somos de muitas nações, muitos povos diferentes, muitas línguas diferentes, culturas diferentes. Não devemos ser etnocêntricos, ou seja, achar que a nossa cultura é melhor do que a outra, xenofóbicos, né? Que é contra o estrangeiro. Inclusive a Bíblia condena a xenofobia, né? Você ser contra o estrangeiro. No Antigo Testamento a gente tem muitos textos de Deus dizendo para o povo de Israel abrigar os estrangeiros, os refugiados, né? Então nós devemos defender todas essas políticas políticas humanitárias, né? De repatriação de pessoas refugiadas, acolhimento do estrangeiro, tudo isso. Agora, a grande questão aqui é que, quando nós vemos esta diversidade de cultura, língua, nação, povo, etc., ainda assim nós podemos ver que nós temos esse fio condutor, essa consciência geral, esse princípio universal da humanidade. Se você for a qualquer cultura, por exemplo, essa cultura tem um modo de adorar a um Deus. Nem sempre vai ser o Deus cristão, mas sempre haverá um Deus. Pode ser uma barata, pode ser uma vaca, pode ser uma tora de pau, pode ser o rio, pode ser o sol, mas sempre haverá um Deus. E isso não somos nós que estamos dizendo, os próprios sociólogos dizem isso, que não existe cultura estabelecida sem que antes haja um símbolo religioso por trás.
Muita gente boa na sociologia fala a respeito disso. Quer dizer, por quê? Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então há um princípio, há um consenso do gênero humano de que existe a divindade. O grande problema é a idolatria, é o pecado. Porque aí Paulo fala lá em Atenas, né? Olha, vocês estão próximos de Deus. Se vocês esticassem o braço, vocês pegariam no Deus verdadeiro. Ele fala assim, tateando o possam encontrar, né? Tatear é aquela, quando a pessoa que é cega, né? Ela vai caminhando, ela vai batendo aquela varinha, né? Ou com as mãos, porque ela vai caminhando. Paulo está falando, olha, vocês estão próximos, mas o problema é que vocês estão ao mesmo tempo cegos, porque vocês estão adorando todos esses deuses aqui, e o Deus desconhecido que vocês escreveram ali é exatamente o Deus que eu quero apresentar para vocês, que é o Deus que criou a terra, o Deus tal. E vocês estão pertinho dele, mas pela idolatria, pela incredulidade, vocês acabam adorando outros deuses. É exatamente isso que acontece com o ser humano. Todo ser humano, portanto, tem a norma da lei gravada no coração, testemunhando e acusando a existência de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do Criador. Nós podemos contemplar estas coisas entre nós, mas o homem insiste em ser um ateu, quer seja um ateu teórico, que é aquele que declara não existir Deus, ou um ateu prático, que é aquele que não declara, mas que vive como se Deus não existisse. Aliás, esse vai ser o tema, né, dos próximos capítulos, nós falarmos um pouquinho sobre essas formas de ateísmo. Ok, meus irmãos? Até aqui, mais... Sim, irmão Miro? Pois é, eu sou ateu, graças a Deus, né? Exatamente. O camarada, geralmente eles são ateus só quando o aperto não chega, né? Quando vem um assalto, é igual esse pessoal que é contra a polícia, né? O pessoal que é contra a polícia, aí quando o bandido invade a casa, chama a polícia, né? Aí dá vontade do policial falar, não vou não, véio. Chama outro grupo aí, nós não vamos não, né? É mais ou menos isso, né? Tipo assim, a pessoa é contra Deus, mas na hora H, oh meu Deus, né? Então é isso mesmo, né? Ok, vamos orar então, meus irmãos, para a gente encerrar nossa escola dominical.